Olá, é com enorme satisfação que eu tenho a honra de abrir aqui o podcast da AIDA Brasil. Hoje, ao meu lado, eu tenho a Alessandra Mincarelli dos Reis, gerente de subscrição de RC Ambiental da Berkeley, e Humberto Pita, diretor Latam de subscrição da Duo Brasil. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Sem maiores delongas, já vou direto ao ponto. A gente está aqui abordando, né, os impactos da Lei 15.040/24 e as mudanças que ela vai trazer, né, no processo de subscrição de seguros e quais são, né, os pontos mais polêmicos que a gente quer endereçar aqui hoje. Então, eu vou começar com a primeira pergunta para os dois, tá? Mas aí a Ale responde primeiro, por favor. Como é que você entende que fica a cobertura e o adiantamento dos custos de defesa, considerando a mudança que a lei vai trazer nos nossos prazos, sobretudo de regulação, né? Hoje, o mercado inteiro já adota essa questão do adiantamento no ambiental, que é o meu caso, né, Pita? Já na pólice, e a lei só veio para corroborar. Porque quando acontece um acidente ambiental, um vazamento, alguma questão que seja coberta na pólice, a gente, na verdade, não tem a previsão de adiantamento nesse sentido, porque já aconteceu. Mas é previsto, se por acaso acontecer o adiantamento, e aí a seguradora se reserva o direito de pagar esse valor, né, adiantado, de maneira adiantada, e aí rever caso exista alguma impossibilidade que inviabilize a cobertura técnica. Mas na sua visão, isso traz alguma mudança no seu processo de subscrição ou isso já está mais ou menos... Hoje a gente já tem essa previsão, graças a Deus, né? A gente já não precisa adequar nesse aspecto, mas o mercado, sim, tende a adequar, né, a lei. Sim. E para você, Pita, aí principalmente nas linhas financeiras, como você enxerga isso? Acho que o ponto que vai mais afetar a subscrição de risco das seguradoras, e não só no seguro de E&O, mas nos seguros de responsabilidade profissional, até o RC geral, é o fato de que agora a gente tem que estabelecer limites separados para indenização e para custos de defesa. Então, assim, a prática do custo de adiantamento, o adiantamento de custos de defesa, mesmo sem uma decisão final sobre a cobertura, né, do sinistro, ela já é uma prática. Então, assim, a gente, no D&O, é muito comum a gente antecipar o custo de defesa em investigação criminal, por exemplo, que pode acabar em dolo e ter o direito de ressarcimento. Mas na minha opinião, o grande problema que as seguradoras vão enfrentar com essa nova lei é o fato de que a capacidade hoje ela é em limite único de todas as apólices de RC profissional, de D&O, e a partir do momento que você passa a separar os custos de defesa da indenização, você vai precisar de mais capacidade. Então, para ter uma apólice hoje de 50 milhões de reais de limite, por exemplo, nós vamos precisar de 100 milhões de capacidade. Porque fica também difícil para a seguradora estabelecer qual vai ser a métrica, né? Se você não tem um aumento de capacidade, se você vai estar falando ali dentro dos 50%, de 20%, 30%, quanto que você vai direcionar para essa cobertura? Exatamente. E a mesma lei que resguarda o limite por cobertura para custo de defesa ou para indenização, ela também traz um tema sensível, que é trazer todos os resseguradores internacionais a responder dentro da legislação brasileira. Sim. O que pode gerar aí uma falta de atratividade para resseguradores internacionais oferecer mais capacidade no Brasil. Então, tem uma questão de capacidade que pode trazer uma consequência importante para o mercado segurador, acho que não só para os seguros de responsabilidade, mas para tudo. Que as seguradoras vão precisar estudar com muito cuidado como dividir esses limites, como fazer isso para que não tenha impacto nas possibilidades de oferta para os segurados. Né? Na capacidade do mercado. Exatamente. E essa questão do adiantamento também no financial, a seguradora se reserva o direito de solicitar aquela verba adiantada também, né? Que a recuperação é um outro ponto, é bem polêmico e complicado de acontecer também na prática, né? Vou seguir aqui para a próxima pergunta, aí essa daqui é direcionada para você, Ale. Como que fica a questão da despesa de salvamento no RC ambiental, considerando aquela disposição do artigo 67, né?
Só fazendo um briefing rapidinho de como já é feito atualmente, a seguradora tem essa previsão de despesa de salvamento, né? O mercado inteiro já atua com isso, que é a verba que o segurado utiliza para mitigar a sua perda, enfim, o seu prejuízo. E isso também já é previsto, inclusive, na cobertura básica. A mudança, né, a novidade que tivemos da lei é que ela menciona e é taxativa beneficamente para a seguradora com relação à manutenção. Aquela despesa pertinente à manutenção, hoje, segundo a lei, não é prevista como uma despesa de salvamento. Isso para a gente é uma mudança e também vai ser englobado no clausulado. Entendido. Agora vamos seguir aqui. Um outro ponto que eu queria endereçar com vocês, como ficam as mudanças no questionário de subscrição? Porque a lei traz diversas disposições nos artigos 44 e seguintes, né? A gente sabe que muitas corretoras têm o seu questionário padrão. Como que vocês enxergam no dia a dia de vocês os impactos desses artigos aqui na realidade? Essa questão do questionário é bastante sensível, né? Hoje, eu falo até como a gente atua, o nosso questionário é longo, ele é chato de responder, mas ele é bem extenso e bem cauteloso, porque é a nossa ferramenta crucial para subscrever os riscos, né? E aí a gente vai, por conta da lei, alterar algumas questões, etc., para deixar realmente tudo muito mais taxativo, mais bonitinho. Eu acho que a lei, na minha concepção de novidade, o que traz é a responsabilização do corretor, né? Que também agora tem uma visibilidade maior e também vai ter que se adequar com relação àquelas perguntas que ele manda para o mercado todo, né? De maneira muito padronizada. Mas no ambiental, a gente vai se adequar nesse aspecto também. E uma outra preocupação também é que hoje, segundo a lei, o que não é perguntado, né, pela seguradora, ela, em tese, está assumindo como risco. E aí, no Financial Lines e no RC, como que você enxerga? Exatamente. Eu acho que as seguradoras vão precisar melhorar muito os questionários de avaliação de risco. E mais do que isso, hoje, os questionários de avaliação de risco, eles acabam sendo interpretados por algumas seguradoras como um item não tão obrigatório. Quando você tem uma contratação mais simples, SME, os questionários foram muito reduzidos a poucas perguntas e genéricas que de fato vão precisar ser revistos, porque tem muita coisa que hoje não se pergunta, mas se pressupõe a obrigação tanto do segurado quanto do corretor de informar. E a partir do momento que é invertida a responsabilidade, vai haver uma burocratização para que a seguradora não pague nenhum sinistro teoricamente indevido, ela vai precisar fazer mais perguntas. As seguradoras vão precisar rever esses questionários, principalmente por conta da sua responsabilidade agora em perguntar. E a gente vê esse fenômeno de questionários longos no mercado, o quanto inviabiliza, o quanto faz com que atrase o crescimento de alguns mercados no Brasil. O cyber, por exemplo, é um mercado que tem muita atratividade do ponto de vista de... Hoje o risco é super discutido em mídia, todo mundo tem essa percepção de estar sujeito a esse risco de cyber, mas quando vai para uma contratação com uma seguradora, o questionário é tão longo que acaba inviabilizando a contratação do seguro. E, na minha opinião, se a gente der esse passo para trás de perguntar tudo que for necessário para estar amparado na lei a não cobrir um sinistro efetivamente que não deveria ser coberto, a gente pode gerar esse fenômeno no mercado de eu não consigo responder isso, eu não vou contratar. Minha pergunta ia ser essa, porque a gente já chegou aqui num consenso que os questionários vão ter que inevitavelmente ficar um pouco maiores, se não muito, dependendo do tipo de seguro que a gente vai falando, né? O cyber realmente é um questionário bem extenso, muito detalhado, inclusive você precisa da ajuda de profissionais da área de tecnologia da informação, né, de proteção de dados para respondê-lo, não é uma coisa que qualquer risk manager consegue responder facilmente.
Mas então vocês enxergam que isso vai trazer com certeza um impacto nas contratações, Sim. uma diminuição, uma retração do mercado, né? Assim, a seguradora ela vai enfrentar uma onda de consequências que vão partir desse questionário maior, dessa necessidade de informações maiores. A seguradora vai precisar se estruturar para manter os seus SLAs com o mercado. A gente vai precisar de mais underwriters para poder fazer uma subscrição mais detalhada, porque o nível de informação que a gente vai receber é muito maior. Com certeza, com essa falta de capacidade, o mercado vai depender muito mais de resseguro facultativo. A gente vai precisar acessar mercados externos em busca de capacidade, o que vai demandar também mais pessoas. Toda a operação da seguradora ela vai precisar ser revista. As áreas de sinistro vão precisar trabalhar com muito mais agilidade, então a gente vai precisar de mais pessoas ou outros fluxos, enfim. É uma reestruturação completa para que a gente possa manter os SLAs que são pedidos na lei, e não só isso, né? O que o mercado precisa, porque se eu demorar 20, 30 dias para devolver uma cotação para o mercado, acaba perdendo timing de contratação e afetando o mercado todo, né? Na prática, é difícil explicar para o segurado por que o nosso questionário é tão grande, né? Agora, pelo menos, a gente vai ter a justificativa da lei, né? Que a lei exige que seja se eu não estou te perguntando, eu estou assumindo esse risco sem sabê-lo. Então, eu preciso perguntar tudo o que é necessário, né, para analisar o seu risco. Pelo menos essa questão da citação tácita, a gente tem uma ferramenta para vender um pouquinho melhor, né? Sim, com certeza. Seguindo aqui, né, nas nossas perguntas, hoje, quer dizer, hoje não, né? Na nova lei a gente tem a recusa justificada, né? A gente não pode recusar o risco meramente por recusa, a gente tem que justificá-lo. E lá no artigo 51 a gente tem critérios, inclusive, que não pode haver discriminação, enfim, social, econômica, racial, qualquer que seja. Então, como que vocês enxergam que vai ficar a análise do risco nos casos de empresas em recuperação judicial? A gente está vivendo um cenário aí de retração econômica, a gente está vendo mais empresas pedindo recuperação judicial. Como que isso vai impactar na operação de vocês? Eu acho até que essa pergunta é mais designada para o Financial Lines, mas no ambiental, o fato da empresa ter algum elemento como recuperação judicial, enfim, isso não inviabiliza o risco, mas é um critério de subscrição. E aí no Financial acho que impacta muito mais, né? Com certeza, a partir do momento em que a gente traz o ressegurador a responder por esta lei também, o argumento de que eu não tenho capacidade de resseguro, talvez ele não seja aceito e ele possa gerar uma judicialização do tema, enfim, de uma recusa. A partir do momento que uma seguradora tem uma ou duas ou três empresas em recuperação judicial dentro da sua carteira, ela vai precisar trazer um novo argumento para recusar uma nova contratação de uma empresa em recuperação judicial. De novo, vai passar por uma análise muito mais criteriosa, fazendo uma análise muito mais detalhada do plano de recuperação judicial ou extrajudicial, quando tiver, e de fato vai demandar talvez até um suporte jurídico para uma recusa ela ser aceita e não ser contestada. Sim. O que de fato vai onerar todo o processo de subscrição das seguradoras, enfim, de novo, as seguradoras vão precisar se estruturar para que isso não volte como uma judicialização e uma aceitação tácita por parte da seguradora, né? Principalmente quando você não tiver suporte de resseguro nos seus contratos automáticos. Mas a SLA fica altamente impactada de qualquer jeito, né? E aí eu ia até, seguindo nesse tema, fazer mais uma pergunta, que é o seguinte. Então, já que a gente está falando de uma estrutura que vai ficar mais complexa, né, mais robusta, vocês enxergam também, inevitavelmente, um aumento do prêmio? Em razão desse custo legal, digamos assim? Esse assunto é muito delicado, né? Porque a gente também sofre por outras questões de mercado, concorrência, etc. Via de regra, assim, a tendência é não aumentar o custo nesse sentido, mas
mediante tamanha alteração da nossa Acho que SLA. algum aumento, talvez. É uma situação que a gente vai ter que acompanhar de perto, porque ao mesmo tempo que vai demandar investimento das seguradoras, não só nas áreas de subscrição, nas áreas de regulação de sinistro, mas também em toda a operação que envolve a contratação de uma pólice, a gente está vivendo um soft market, principalmente nas áreas, nos ramos de responsabilidade, né? Que faz com que a concorrência fique maior e que os prêmios, as taxas caiam. Assim, na América Latina hoje você tem alguns estudos que mostram a taxa caindo de 4% a 8%, dependendo do ramo de responsabilidade que a gente está falando. Então a gente tem uma queda de taxas, mas ao mesmo tempo vai precisar fazer um investimento. Ajuste, né? Assim, esse ajuste passa por renovar todos os seus clausulados para se adequar à lei, Sim. investimento Todas as nas lâminas. equipes, na subscrição, mesmo ferramentas que você tenha que adquirir para fazer uma subscrição um pouco mais detalhada e, teoricamente, isso impactaria no prêmio. Sim. Fora investimento em sistemas, outros, né, enfim, outros custos que Exatamente. também vão aumentar, né? Sem dúvida. É inevitável, mas é arriscado, porque também a gente sofre todos os elementos que ele comentou. Sim. Não, perfeito. E a gente falou sobre a recusa no caso da recuperação judicial, mas e outros tipos de recusa? Considerando que a gente vai ter que justificar como que vocês enxergam, eu sei que essa é uma questão sensível, hoje a seguradora simplesmente recusa, declina o risco, a gente até já vê isso na prática, quando você vai orçar o seguro do seu carro, por exemplo, e aí tem seguradora que fala, não, esse tipo de veículo, nesse valor, enfim, com essa idade, tem N critérios que a seguradora não aceita. Como que vai ser isso daqui para frente nas linhas de negócio que vocês atuam? Eu acho que aí a gente faz um complemento ao raciocínio que a gente fez desde a primeira pergunta, né? A SLA toda vai ser alterada, inclusive com relação à recusa, né? Uhum. A recusa, como exigido na lei, ela vai ter que ser melhorada, né? Mais robusta, né? Inclusive com auxílio jurídico em alguns casos, etc. E, bom, falando no ambiental, a gente vai ajustar também, dando mais força, dando mais robustez, o que não é feito hoje, né? Simplesmente a gente mostra a nossa recusa consubstanciada, mas agora a gente vai ter que adequar. No caso do ambiental, antes de te passar a palavra, você, por exemplo, pode adotar determinadas certificações ou práticas mínimas que você considera aceitáveis para conseguir botar aquele risco para dentro, né? Isso. Talvez isso seja uma justificativa. Olha, você não tem esses critérios aqui mínimos de É um assunto gestão ambiental. Exato. Como você disse no começo, é um assunto sensível, mas a gente vai ter que se adequar nesse aspecto também, né? Não só... Porque passa a ser um critério sem estar, enfim, vestido de alguma discriminação, né? Eu acredito que a gente vá, enquanto seguradora, aprender na prática o que de fato seria uma recusa mais robusta ou aceitável. Invariavelmente, essa lei vai dar margem para judicialização, de fato, de qualquer recusa, e até que se crie uma jurisprudência, até que se entenda de fato se um simples critério da seguradora ou a falta de capacidade de resseguro, ou mesmo um certificado ou uma situação financeira de uma empresa, se ela vai ser encarada no judiciário, baseado nessa lei, como uma recusa aceitável ou não, vai levar um tempo. Isso vai levar um tempo, vai demandar alguns anos, vai precisar passar por algumas judicializações, assim como a gente viveu há anos atrás, algumas recusas de sinistro de D&O, por exemplo, que tiveram que ter uma jurisprudência, então até que de fato ela tivesse agora um padrão aqui que a gente pode, enfim, prever um pouco de uma forma atuarial, esse tipo de situação vai passar por um tempo de adaptação. Inclusive, as próprias áreas dos departamentos da seguradora, por exemplo, a recepção de cotações. A nossa SLA vai ter que ser alterada, por exemplo, se uma escapar desse fluxo, né, aí, evidentemente, pode gerar um conflito, né? Digo dessa forma. Então, a gente vai alterar, inclusive, nas nossas
áreas, né, de operações. Sim, e aí, puxando novamente um gancho desse assunto, como que fica a fraude? Porque a gente, às vezes, muita gente identifica ali na contratação que aquilo está com uma cara meio suspeita, e aí como que a gente vai recusar, e depois até, indo mais à frente, na regulação do sinistro, como é que a gente vai justificar uma negativa num caso de fraude? Você já tem alguma ideia de como isso vai ser? Porque a gente hoje tem muito tato, né, muita sensibilidade para abordar essa questão. Como é que vocês enxergam isso? A fraude, né, essa questão também sensível, ela já é observada de uma maneira muito detalhada, né, no momento da subscrição do risco, seja ela dolosa ou culposa, né? Inclusive a lei, eu estou com minha colinha aqui, ela menciona de uma maneira até positiva esse aspecto e colaborativa, né? E adota medidas para minimizar as perdas. Mas é um ponto muito delicado, né? Mas já é atualmente observado na subscrição, inclusive do ambiental, né? Que a gente percebe muitas dessas nuances, né? Digo dessa forma. Sim. Aquela recusa de aceitação ou de não apresentar uma cotação pelo feeling do underwriter, ela vai precisar ser revista, né? De fato, toda vez que a seguradora não quiser apresentar uma cotação, ela vai precisar justificar. E aí o tamanho da robustez dessa justificativa a gente vai entender ao longo dos anos, mas de fato essa sensibilidade ela vai precisar ser demonstrada por algum critério prático. Sim. Que hoje isso acontece bastante. Às vezes até por estratégia da seguradora de focar em algum tipo de risco momentaneamente e não aceitar outro tipo de risco sem qualquer critério técnico, vai precisar ser revisto, porque vai ser necessário atribuir um critério técnico e nesse contexto, o papel que já era imprescindível do jurídico das seguradoras, ou mesmo dos escritórios que prestam esse suporte para a seguradora, os escritórios externos, vai ser crucial. Quem está estudando a fundo essa lei, já está fazendo uma previsão aí de como ela vai ser tratada pelo judiciário, vai ser importantíssimo no aconselhamento aí da estratégia das seguradoras. Não, vou até trazer um exemplo. O E&O de contador, por exemplo, ele é bem polêmico em algumas companhias. Tem companhias, inclusive, que sequer aceitam mais esse ramo de atividade. Então, como é que vai ser essa segregação, né, do apetite da companhia para determinada atividade no E&O ou não? Né? Enfim, como é que a gente vai justificar isso perante o mercado? Olha, eu não trabalho com esse tipo de serviço, né, de E&O, enfim, vamos ver como é que vai ser aceita essa... Hoje a gente sabe que tem seguradora que não aceita e o segurado segue para outras, né? Enfim, mas como é que vai ser se ele insistir naquilo ou quando ninguém quiser aceitá-lo, né? Que aí acho que vai ser o grande problema. Exatamente. E a lei, apesar de ser mais protecionista nesse aspecto, em prol do segurado, né? Ela traz essa questão da informação muito forte, no sentido de que o segurado, tanto o segurado ou o seu representante como o corretor, ele também tem a obrigação de informar todos os dados, seja o sinistro, que tenha conhecimento justamente para que a seguradora tenha os elementos necessários para subscrever adequadamente. Então, nesse aspecto, eu entendo que a nova lei ela foi muito positiva, né? Segue a regra da boa-fé, né? Segue a regra da boa-fé, tinha, exatamente. Exato. Agora mudando um pouco, indo um pouco mais para o lado do sinistro, né? A gente já sabe que ali na lei tem uma alteração em relação ao prazo, e o prazo ele agora é decadencial. Então, assim, em conversas, né, com o mercado, a gente sabe que muitas seguradoras possivelmente vão aumentar, né, a relação de documentos necessários para a regulação, justamente para ter um resguardo ali de que os requisitos vão ser atendidos, para conseguir se posicionar adequadamente sobre a cobertura. E aí, como que isso vai impactar vocês na subscrição? Porque a gente estava, né, comentando, hoje, se você tem uma apólice de 50 páginas, possivelmente ela vai para 70, 80, uma relação extensa de documentos que vão ter que ser apresentados para a regulação. Como é que fica a comercialização do produto com isso? O impacto no sinistro vai ser tremendo, principalmente nesses seguros de cauda longa. Grande parte dos sinistros eles dependem da movimentação de um processo judicial.
Sim, exato. E não necessariamente o processo judicial vai acompanhar os prazos que a seguradora tem para se manifestar sobre cobertura ou não. E muitas vezes eles podem até mudar de rumo. Sim, dependendo da prova a ser produzida, né, no curso da ação. Então, vai ser um período complexo até que a gente tenha aí uma previsibilidade de se uma recusa vai poder ser revertida ou se uma confirmação de cobertura por uma movimentação do processo judicial vai poder ser revertida, se a seguradora vai ter o direito de regresso daquilo que já foi adiantado. Sim. Vai ser um período de adaptação à lei muito duro para as seguradoras e para os escritórios de advogados que vão fazer regulação do sinistro aqui no Brasil. E o que a gente observa na prática, e a Mari está aqui, não me deixa mentir, é que aviso de sinistro feito em questionário de subscrição não é o adequado, né? São duas portinhas distintas dentro da seguradora. E aí também o segurado tem que, também corroborado com a nova lei, tomar muito esse cuidado. Não, de fato, porque o aviso de sinistro tem todo o seu trâmite lá previsto na apólice. E aí, se você pega as apólices que hoje estão no mercado, a relação de documentos ela é muito curta. Muitas vezes ela fala só na petição inicial, por exemplo, quando você tem uma ação judicial. E às vezes com a petição inicial você não tem noção do que está acontecendo, de como vai caminhar. Por exemplo, no caso de pegar um erro médico, se houve de fato dolo, se foi um erro que poderia ter acontecido, para você analisar uma possível exclusão de cobertura e você com prazo decadencial, aí você pega e aumenta, né? A gente tem corretoras que já me falaram, a gente vai trabalhar com DRL, mas DRLs extensas, enormes, então eu imagino que na hora de contratar o cara vai olhar, tá bom, mas aí na hora que eu tiver um problema, nossa, eu tenho que apresentar todos esses documentos, Sim. então Isso vai impactar. Isso vai ser, eu imagino, difícil para vocês ali na comercialização, né? Assim como o aumento do questionário vai impactar um pouco a forma de comercializar o seguro, os documentos para apresentar na hora do sinistro também vão impactar. Assim, tudo aquilo que o mercado trabalhou para simplificar a contratação e a regulação do sinistro vai precisar ser revisto. Vai trazer um impacto econômico, eu acredito, importante. Apesar dela ter os prazos mais definidos, a lei nos traz isso, os impactos na prática são bem profundos. Me parece bem burocráticos, né? A Sim. gente tá indo numa direção oposta à simplificação, né, e à agilização dos processos. E, de fato, impactos econômicos, porque resseguradores internacionais hoje, que oferecem capacidade para o mercado brasileiro, eles podem cobrar mais por essa capacidade ou mesmo reduzi-la a partir do momento em que há uma lei que traz eles para responderem por suas demandas aqui no Brasil. Sim. E não em Londres ou no domicílio que eles estejam. Então isso pode... A simples falta de capacidade já encarece o resseguro. E se de fato isso vier com uma capacidade mais cara, isso já vai impactar o mercado no todo. Então, aumenta a burocracia para a contratação, aumento nos preços de resseguro, isso vai refletir diretamente no tamanho dos mercados. E quando a gente fala de um seguro de cauda longa, a gente está falando de um mercado mais ou menos de 5 bilhões de reais de prêmio, juntando todas as linhas de responsabilidades. É um mercado importante, extremamente relevante. Importante, que pode sofrer bastante com essa nova legislação. Tá ótimo. E aí, para fechar, eu tenho aqui uma última pergunta. Como que vai ser o impacto do cyber na subscrição do RC ambiental nesta nova legislação? O cyber é um assunto que está na atualidade, né? Super em pauta. E o ambiental, ele também se adequou nesse sentido, no sentido de trazer coberturas novas, também moldados um pouco pela nova lei, etc., com relação a prazos, etc. Mas agora a gente tem essa previsão nos nossos clausulados novos, não só onde eu trabalho, né, mas o mercado todo adotou essa previsão de cyber. E aí o cyber puramente, né? Para evitar o silent cyber. Exatamente. O grande problema hoje é o silent cyber. E a partir do momento que você não faz as perguntas, você assume o risco. Você assume o risco. Então, eu acredito que os questionários de outros ramos de responsabilidade vão precisar ter uma adaptação aí, ter algumas perguntas incluídas relacionadas ao silent cyber para evitar essa cobertura tácita aí no caso de não ter uma exclusão.
E o mercado caminhou para esse lado. Então, se o objeto do seguro, por exemplo, um seguro de responsabilidade do administrador, o D&O, o mercado caminhou para não ter uma exclusão de cyber quando o foco da reclamação for a gestão ou a administração de uma pessoa física nessa empresa. Então, se isso vai estar tacitamente coberto, a gente vai precisar adaptar o questionário com algumas perguntas para evitar que a gente saia cobrindo um risco desconhecido. Sim, sim. A seguradora inevitavelmente vai ter que esmiuçar muito mais os detalhes, né? Perguntar de maneira mais elaborada, o questionário com certeza vai precisar ter os ajustes, assim como as próprias lâminas da seguradora. Porque hoje a gente faz perguntas até genéricas e se o segurado responde que não, e a gente sabe que ele já tinha conhecimento, consegue comprovar depois daquilo antes da contratação, a gente consegue excluir a cobertura, enfim, por omissão. Mas hoje, agora em dezembro, na nova lei, a gente não vai ter mais essa possibilidade, né? Porque se a gente não perguntou, eu estou assumindo esse risco, então de fato, a gente vai ter que ser muito criterioso, né, e bem detalhado nas indagações que serão feitas para a subscrição do risco. Como a gente já está caminhando aqui para o final, vocês querem fazer algum comentário final, alguma... Não, eu queria agradecer primeiro pelo convite, estou extremamente honrada de participar dessa pauta com vocês dois, com o Pita, que fazia um tempo que eu não via pessoalmente. E eu posso mandar um beijo? Pode. Queria mandar um beijo pro pessoal da Berkeley, até fiz uma colinha aqui, né? Pro Togu, pro Joaquim, pro Ale, Renan, Ana, Niltinho e a todos da família Berkeley. Queria agradecer o convite, a AIDA Brasil, você, Mariana, Alessandra, pelo bate-papo e gostaria de deixar aqui a conclusão de que esse é um tema extremamente importante que tem que ser discutido pelo mercado, junto com os grandes corretores, junto com os grandes resseguradores, enfim, eu acho que a gente tem que cada vez mais trazer isso à tona para que quando a lei entre em vigor, agora em dezembro, a gente enfrente o menor impacto possível, aí a gente tem um mercado a defender, nós como participantes do mercado, e é importante a gente não parar de discutir esse tema até que a gente esteja pronto para enfrentá-lo. Sim. Agradeço vocês dois por terem aceitado aqui o meu convite. Agradeço a Aida também pela oportunidade de estar aqui. É isso. Obrigada, pessoal.